Quais as relações métricas numa circunferência? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Bruno e aqui eu apresento o conteúdo das matérias de exatas. Se esse conteúdo pode te ajudar nos seus estudos, já se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo novo. E eu falo aqui de São Paulo. Comenta aí de que cidade você está assistindo esse vídeo. Existem diversas relações métricas numa circunferência e cada uma envolve fórmulas e propriedades que relacionam segmentos de retas e ângulos associados a uma circunferência. Os principais são raio e diâmetro, comprimento da circunferência, arco e ângulo central, área do setor circular, segmentos de corda, secantes e tangentes, pontos inscritos e ângulos. Agora vamos ver cada um deles? O raio é a distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência. E o diâmetro é a maior medida de segmento que pode ter dentro de uma circunferência, como mostrado aqui. Do centro até a circunferência é o raio. E a maior corda que a gente pode passar, ela passa pelo centro e é o diâmetro. Imagina que você pegue um barbante e enrole num disco até ele completar uma volta. Ou uma outra situação, você vai deslocar um carro até que o pneu complete exatamente uma volta. Nessas duas situações, o que tem em comum? O comprimento da circunferência. No caso do barbante, se a gente desenrolar o barbante, é o comprimento da circunferência. No caso da roda, o deslocamento do carro é o comprimento da circunferência. Como mostrado nesse desenho aqui. Nós temos a circunferência e uma linha aqui embaixo. Se a gente pegar essa linha, ela vai fazer o papel do barbante. Enrolar nessa circunferência, ela vai completar uma volta. Para calcular a medida dela, o comprimento de circunferência é 2 vezes π vezes o raio, ou o comprimento é π vezes o diâmetro. Para nós calcularmos o comprimento de um arco de ângulo central α, é muito semelhante com o comprimento da circunferência. Mas qual é a diferença? No comprimento de circunferência é a volta inteira. No caso do arco, é só um pedaço dela. Como mostrado neste exemplo aqui, nós temos a circunferência e o comprimento deste raio, em função do ângulo α, é dado por essa fórmula aqui. Comprimento é 2 vezes π vezes o raio, a mesma fórmula daqui, só que agora vezes α, que é este ângulo aqui, dividido por 360, que é uma volta completa. Ou, simplificando o 2 como 360, nós teremos que o comprimento é π vezes o raio vezes o ângulo α, dividido por 180. A área do setor circular é como se fosse a área de um pedaço da pizza. Como neste exemplo, nós temos o círculo completo e aqui, esse setor rachurado, ele é aberto de um ângulo α, como esse aqui. Como a gente calcula essa área? A área é π vezes o raio ao quadrado vezes α, que é o ângulo aqui de dentro, dividido por 360. Mas e se for a volta inteira? Se for o círculo inteiro, 360 com 360 vai cancelar. Então a área vai ser π vezes o raio elevado ao quadrado. Uma corda é um segmento de reta que passa por dentro da circunferência, como esta mostrada aqui. Ela passa aqui por dentro da circunferência, tocando nesses dois pontos. E existe uma relação entre duas cordas que se cruzam, como mostrado aqui. A corda AB cruza com a corda CD. Então, qual é essa relação entre essas duas cordas? A medida de AE vezes EB é igual a CE vezes ED. Se uma reta tangente e uma reta secante a uma circunferência são traçadas de um ponto P externo a essa circunferência, como mostrado aqui, nós temos o ponto P, uma reta que tangencia a circunferência nesse ponto T, e uma reta secante que corta a circunferência no ponto A e no ponto B, nós temos uma relação dada por PT ao quadrado. PT é a distância do ponto até o ponto de tangência. É igual PA, que é essa medida externa aqui, vezes PB, que é o comprimento todo desta semi-reta aqui.
O ângulo inscrito numa circunferência, como este aqui, ele tem a abertura de metade do ângulo central para o mesmo arco. Então aqui a gente tem um arco, o ângulo central vale alfa e o ângulo inscrito vale alfa sobre 2. E quando nós temos dois segmentos de corda que se cruzam dentro de uma circunferência, como mostrado aqui, ó, fora de centro, a medida desse ângulo alfa é a média entre os arcos AB e CD. Então, alfa vai ser a média desses dois arcos. E se nós precisássemos desse outro ângulo aqui, ou este, o que nós poderíamos fazer? A soma desses dois é 180, ou então podíamos pegar os arcos AD e BC e tirar a média. Dessa forma, nós teríamos este ângulo e este ângulo. Agora vamos ver a resolução de alguns exercícios aplicando esses conceitos? Calcule o comprimento da circunferência de raio 18 centímetros. Então, o raio é 18 centímetros. Ele quer o comprimento da circunferência. E depois, calcule o comprimento do arco de 50 graus dessa mesma circunferência. Depois o raio vai ser 18 centímetros e o ângulo alfa vai ser de 50 graus. Bom, primeiro, vamos calcular o comprimento da circunferência inteira. O comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Só que o raio vale 18, então vamos substituir. Comprimento igual a 2 vezes π vezes 18. Comprimento, por fim, vai ser 2 vezes 18, 36 π, o quê? Centímetros. Se ele tivesse dado um valor para π, por exemplo, 3, 3,1, 3,14, nós deveríamos substituir aqui. Como ele não deu, a gente pode deixar o exercício em função de π. Agora vamos ver o arco. O comprimento do arco vai ser 2 vezes π vezes o raio vezes o ângulo alfa dividido por 360. Vamos cortar aqui, vai ficar 180 embaixo. Então o comprimento vai ser π vezes o raio, que vale 18, vezes alfa, que vale 50, 50 graus, dividido por 180 graus. Um zero de cima com um zero de baixo pode cortar. 18 em cima, 18 embaixo pode cortar. O que sobrou? Comprimento é igual a 5π centímetros. De novo, a mesma unidade que ele deu aqui no raio. Calcule a área do setor circular com ângulo de 60 graus. Então, alfa igual a 60 graus. E raio 30 centímetros. 30 centímetros. O que mais que ele disse? E calcule a área do círculo de raio 40 centímetros. Então, o raio agora vai ser 40 centímetros. Ele pediu a área do círculo e aqui ele pediu a área do setor circular. Bom, vamos fazer essa aqui primeiro. Como que a gente calcula a área do setor circular? Π vezes o raio ao quadrado vezes o ângulo dividido por 360, que seria uma volta completa. Então a área vai ficar π vezes o raio ao quadrado. O raio é 30. 30 ao quadrado vezes alfa. Alfa vale 60. 60 graus dividido por 360 graus. Se for simplificar 60 com 360, aqui vai dar 1, aqui vai dar 6. Então a área vai ser π vezes 30 ao quadrado é 900. Dividido por 6. 900 dividido por 6 dá 150. A área vai ser, então, 150 π, o quê? Centímetros quadrados, porque agora é a área. Centímetros quadrados. Essa é a área do setor circular. Agora vamos ver do círculo.
nós temos no círculo que a área é π vezes o raio ao quadrado. Mas por que não tem o alfa e o 360? Porque na circunferência completa o alfa é 360. 360 sobre 360 dá 1. Então a gente pode escrever dessa forma. A área então vai ser π vezes o raio ao quadrado. Agora o raio é 40. 40 ao quadrado. A área vai ser 1.600 π centímetros quadrados. Calcule o comprimento do segmento AE. Então, AE é este pedaço aqui. Vamos marcar como x. Então, como que é a relação? X vezes 10 é igual a 6 vezes 14. 6 vezes 14. X vai ser igual. O 10 passa dividindo. 6 vezes 14 vai dar 84. Dividindo por 10, x vai ser igual a 8,4 o quê? Aqui está em metro, então aqui tem que ser em metros também. 8,4 metros é o segmento AE. Calcule o comprimento do segmento PT. É esse aqui, desse ponto até a tangente. Então vamos chamar de x. O que a gente tem aqui? PT ao quadrado é igual a PA, que vale 8 metros, vezes PB, que vale 18 metros. Tem que tomar cuidado aqui para não colocar PA e depois AB lá na fórmula. Tá? É a parte de fora, na primeira, e depois é a inteira aqui, é do P até o B, por isso 18. 8 daqui mais 10 daqui. Agora, o que a gente faz aqui? PT ao quadrado igual 8 vezes 18, quanto que vai dar? A gente pode fazer aqui do lado. 18 vezes 8. 8 vezes 8 dá 64, sobe 6. 8 vezes 1 dá 8, mais 6, 14. Então vai dar 144. PT vai ser a raiz quadrada de 144, que vale 12. 12 o quê? Aqui está todo mundo em metro, então aqui metro também. Tá? É importante pôr a unidade, não pode esquecer, senão o exercício fica incompleto. Calcule o valor dos ângulos alfa e beta. Bom, aqui nós temos um ângulo excêntrico interno. O arco AB tem 80 graus. Vamos marcar ele aqui. 80 graus. E o arco CD tem 60 graus. Para nós calcularmos o ângulo alfa, nós precisamos tirar a média entre esses dois arcos. Então, alfa vai ser 80 graus mais 60 graus dividido por 2. Alfa, então, vai ser 80 mais 60, 140 graus. Dividido por 2, nós temos que alfa é igual a 70 graus. Maravilha! E para calcular o beta? Aqui nós sabemos que é 70 graus. Se a gente pegar esses dois aqui e somar, vai dar 180. Então, beta mais alfa tem que dar 180 graus, que é metade da volta. Vai do AC para o AC mesmo. Então, como ele está na mesma reta, completa meia volta, 180 graus. O alfa vale 70. E nós sabemos que o beta é igual a 180 graus menos o alfa, que vale 70. 70 graus. Portanto, beta, 180 menos 70, 110 graus. Dessa forma, nós calculamos o alfa a partir dos dois arcos e o beta a partir do ângulo alfa. Viram que são muitos conceitos envolvendo círculo e circunferência? Então, bora praticar para ficar craque? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e agora que você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like e nos comentários uma sugestão para o próximo vídeo.
Um abraço, até o próximo vídeo.